Presidente, os meus cumprimentos aos senhores membros do Governo e a todos os presentes. Eu começaria por referir, tendo em conta que o Sr. Ministro aludiu na sua intervenção à necessidade de serem introduzidas alterações legislativas, considerando que alguns problemas que têm de ser corrigidos deverão ser em sede legislativa e não apenas em sede de práticas administrativas, que temos uma oportunidade, porquanto no próximo dia 24 deste mês está já agendado um projeto de lei do PCP, precisamente sobre o recenseamento eleitoral, que foi apresentado em junho de 2010, e devo dizer hoje que se nós adivinhássemos que o ato eleitoral do dia 23 de janeiro de 2011 iria decorrer como decorreu, seguramente que teríamos tentado que esse projeto de lei tivesse sido agendado em tempo útil, porque efetivamente contém, com base na experiência das eleições de 2009, medidas que teriam seguramente corrigido estas deficiências e impedido que acontecesse aquilo que aconteceu no dia 23. Estávamos muito longe de imaginar o descalabro que iria acontecer no dia 23 de janeiro. Bom, mas no próximo dia 24 de fevereiro, se o Governo tenciona apresentar alguma iniciativa legislativa sobre esta matéria, enfim, seria bom que o fizesse com celeridade, porque abrir-se-á um processo legislativo nesta Assembleia e é um momento adequado para que essas correções possam ser feitas em sede legislativa. Bom, eu iria dizer algumas palavras acerca deste relatório e depois colocar algumas questões que gostaria de ver respondidas. Bom, este relatório, segundo o próprio afirma, contempla aspectos de natureza tecnológica e de natureza organizacional, não sendo endereçados nestes estudos os aspectos de natureza jurídica e política. Portanto, há uma parte que é a parte, diria eu, fundamental, que é a parte política e da responsabilidade política pelo que aconteceu, que vou deixar para um momento posterior e não propriamente em sede de apreciação do relatório. Mas há alguns aspectos significativos deste relatório que eu gostaria de sublinhar. Em primeiro lugar, quando se reconhece aquilo que é evidente, que o processo que está implementado para o cartão de cidadão não implica a entrega automática ao cidadão de qualquer documento em que esteja inscrito o seu número de eleitor e circunscrição eleitoral, e atribuindo ao eleitor um papel mais proativo na obtenção dessa informação, e depois diz que se o número de eleitor e o local de voto forem conhecidos pelo eleitor, o processo deverá funcionar normalmente. Bom, isto é aquela consideração que se faz muitas vezes do secane vasse. Ora, o que acontece é que, se não é dado conhecimento ao eleitor das alterações verificadas do seu número de eleitor, é evidente que o eleitor não tem conhecimento disso. Mas depois disto, bom, mas o eleitor poderia, e aliás seria seu dever, também se diz aqui alguns, informar-se atempadamente de qual era o seu número. Bom, eu devo dizer o seguinte, Sr. Ministro. A maior parte dos cidadãos não sabe de memória o seu número de contribuinte. Porquê? Porque quando precisa dele tem um cartão, tira o cartão do bolso e tem lá o número. Eu não sei qual é o meu número da ADSE, mas quando preciso vou à carteira e consulto. Bom, é o mesmo que acontece com o cartão de eleitor. Eu, como tenho cartão de eleitor, que ainda não tenho cartão de cidadão, não preciso de saber qual é o meu número de eleitor. Não sei qual é, mas quando chega ao dia das eleições eu tiro o cartão do bolso e vejo, que é o que toda a gente faz. Eu não sei se o Sr. Ministro sabe qual é o seu número de eleitor, mas não precisa de saber. Ora bem, quando ainda por cima se afirma, como até o Sr. Ministro afirmou, à hora do almoço do dia 23, que não há problema nenhum, porque os cidadãos têm ao seu dispor o SMS, o portal do eleitor, um call center, é tudo tão fácil. Bom, porque carga d'água é que um eleitor se sentiria obrigado a, uma semana ou 15 dias antes das eleições, a saber o seu número de eleitor, pois se eu poderia saber no momento qual era a necessidade, a não ser por mera curiosidade, qual era a necessidade que o eleitor tinha de saber atempadamente, pois não haveria problema nenhum no próprio dia, em cima da hora, por 5 meios diferenciados, ter acesso ao cartão de eleitor. Bom, mas o que se procura induzir aqui é que, de facto, a culpa disto tudo foi, de facto, dos eleitores. Se não tivesse havido eleitores e se as pessoas não quisessem votar, seguramente que não haveria problema nenhum. Depois também há uma cota de responsabilidade para a comunicação social.
porque se refere que contribuiu para esta concentração de pedidos no dia das eleições, pedidos de informação, o facto da comunicação social ter começado a difundir a partir das 10h30, através das estações de rádio e depois das 13 horas, através de canais de TV, a informação de todos os eleitores portadores do cartão de cidadão deveriam verificar a sua situação eleitoral. Bom, e, portanto, aqui a comunicação social, mas eu acho que o Sr. Ministro contribuiu para isso, porque eu ouvi-o à hora do almoço, numa rádio, precisamente a dizer isso, que os cidadãos que quisessem verificar, era simplicíssimo, era só recorrerem a alguns destes elementos. Bom, o que é facto é que depois se reconhece que existem vários serviços públicos que têm acesso à BDRE e ao SIGRE, às bases de dados, que são a Direção-Geral da Administração Interna, a Unidade de Tecnologias de Informação e Segurança, a Agência para a Modernização Administrativa, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e ainda o Instituto das Tecnologias de Informação e de Justiça. O que é extraordinário é que nada disto funcionou quando era necessário, mas afirma-se no relatório, a páginas 5, que todos estes serviços e interfaces tecnológicas funcionaram com normalidade no período que antecedeu o dia eleitoral, não tendo sido reportadas quaisquer anomalias de funcionamento destes serviços. Pudera, Sr. Ministro. Antes das eleições o processo eleitoral corre muito bem. O problema começa a partir do momento em que as pessoas querem começar a votar e não conseguem. Portanto, antes do dia das eleições, se não tivesse havido eleições, o processo eleitoral estaria perfeitamente normalizado. O pior é que, o melhor é que houve eleições e o pior é que funcionaram efetivamente muito mal. Queria fazer um reparo quando se diz que os tempos de resposta SIGRE para o serviço SMS atingiu um valor máximo de 25 minutos no período entre as 12 horas e as 13 horas. Sr. Ministro, eu conheço várias pessoas que desmentem isto pela sua experiência prática. Conheço várias pessoas que receberam, já com as urnas fechadas, já depois das 19h30, receberam respostas a pedidos que tinham feito ao início da tarde ou à hora do almoço. Portanto, há aqui algo que não bate certo com aquilo que cada um de nós se pode aperceber através de depoimentos de pessoas conhecidas, familiares, etc., etc. Acho significativo que este número de 770 mil eleitores que viram a sua situação eleitoral alterada é um elemento muito importante, consta deste relatório, e que nos dá conta da irresponsabilidade que foi lançar um processo eleitoral sabendo que houve 770 mil eleitores que viram a sua situação alterada e não tendo acautelado a sua informação atempada. Bom, eu referir-me-ei um pouco mais adiante a este problema, de facto, da notificação extraordinária e passaria às perguntas que gostaria de colocar. Em primeiro lugar, o problema das comissões recenseadoras. Isto porque também se diz no relatório, que as comissões recenseadoras estão em pé de igualdade com qualquer utilizador. Ou seja, as comissões recenseadoras, contactadas pelos eleitores para saber qual era o seu número de eleitor, o que tinham que fazer era nem mais nem menos, o que podiam fazer era nem mais nem menos do que aquilo que qualquer eleitor podia fazer, é tentar por um destes meios obter esse número. Porquê? Porque há uma solução legislativa que foi errada, que foi a de afastar as comissões recenseadoras de ter um papel mais ativo e interveniente neste processo. Isso foi um erro que está a custar caro e, aliás, é uma das questões que nós entendemos que, em sede legislativa, deve ser alterada e deve ser corrigida, porque as comissões recenseadoras podem e devem ter aqui um papel fundamental, não há razão nenhuma para serem afastadas do processo. Ora bem, o cartão de cidadão elimina o cartão de eleitor, mas não contém o número de eleitor. Ou seja, há aqui uma incongruência absoluta. Ou seja, se se pretendia manter o número de eleitor, das duas uma. Ou se mantém o cartão de eleitor, ou se inscreve o número de eleitor no cartão de cidadão. Aquilo que se fez não tem sentido absolutamente nenhum. Diz aqui o Sr. Deputado António Gameiro e diz que o Sr. Ministro foi aprovado por unanimidade. Eu vou relembrar esse processo. Foi aprovado por unanimidade, mas foi chamada a atenção. Foi chamada a atenção. Isso está gravado, e se for preciso, vai ser dito. Porque o Governo o que quis fazer foi vir aqui com todas,
fazendo soar todas as trombetas, apresentar o cartão de cidadão como a maior inovação do Simplex. E quem estivesse contra o cartão de cidadão seria crucificado na praça pública porque era contra a modernidade. Esqueceu-se o Governo, nessa altura, depois de ter estabelecido o calendário propagandístico do Simplex e do cartão de cidadão, que para introduzir o número de eleitor no cartão de cidadão tinha que alterar a lei do recenseamento eleitoral. Era tarde para o fazer, porque o trabalho propagandístico estava todo montado. E, portanto, o Governo diferiu para um momento posterior a alteração da lei do recenseamento eleitoral. Porque esta é que é a verdade. Porque eu lembro-me perfeitamente como é que decorreu esse processo legislativo. E lembro-me perfeitamente de ter sido dito aqui por vários senhores deputados, ao Sr. Secretário de Estado, José Magalhães, na altura, que aqui esteve numa reunião solicitada precisamente para isso, dizer assim, se os senhores não avisarem os eleitores, os jovens eleitores que já não vão ter cartão de eleitor, qual é o seu número, se não avisarem os eleitores a quem é mudado o número de eleitor, isso pode vir a criar problemas graves. O Governo não reconheceu isso, e, portanto, não venha agora ao Governo querer insinuar, pelo facto de todos os partidos da oposição terem aceitado como boa a ideia de haver um cartão de cidadão que reunisse várias valências, não venha agora a dizer que a responsabilidade que aconteceu é culpa da oposição e que o Governo não tem responsabilidade nenhuma naquilo que propõe a esta Casa que seja aprovado. Agora, concluindo, porque desviei um pouco do assunto, porque os senhores deputados fizeram alguns apartes que o propiciou, mas o que importa é que, ora bem, já que não se inseriu o número de eleitor no cartão de cidadão, mas que não se terminou com o número de eleitor, continua a haver um número de eleitor no éter, bom, o mínimo era que o eleitor, ao mesmo tempo que recebe o cartão de cidadão, recebesse nem que fosse um papelinho para a memória, a dizer, meu caro senhor ou minha cara senhora, o seu número de eleitor agora passa a ser este. Só que depois há um outro problema, e eu quero colocar essa questão, porque quero saber se o Governo não tenciona alterar isso, que é essa ideia completamente abstrusa, e isso não está na lei, de usar o código postal como referência para a arrumação dos eleitores. Porque a consequência disso, Sr. Ministro, é que nas eleições autárquicas houve cidadãos que foram votar a outra freguesia, que não aquela onde residiam. E se quiser eu dou-lhe exemplos. Porque nós temos exemplos de juntas de freguesia que informaram que há uma série de ruas da sua freguesia em que todos os eleitores que pediram cartão de cidadão foram parar a outra freguesia, onde não residem, mas que votam lá, devido a essa opção. Porque, evidentemente, a opção dos Correios para arrumar para ordenar os códigos postais não respeita a organização administrativa do país. E, portanto, há cidadãos, e isso em eleições autárquicas revelou-se como muito grave, em eleições presidenciais, enfim, a freguesia onde se vota é irrelevante, mas em eleições autárquicas não é. Houve cidadãos que não puderam contribuir, não puderam votar para a sua freguesia, foram votar para eleger os autarcas da freguesia do lado, onde não residem. E há situações destas que ainda não estão corrigidas. E eu pergunto porquê é que se mantém esta situação? Porquê é que o código postal há de ser determinante da arrumação dos eleitores quando não corresponde à organização administrativa do país? E isso tem que ser respondido e tem que ser, Sr. Ministro, isto tem que ser alterado. A última questão é esta, de facto. Quem foi responsabilizado por esta situação foi o Diretor-Geral da Administração Interna, na sequência de um processo que, segundo nos é descrito, é algo folhetinesco, porque ele propõe uma medida, o Governo concorda com ela e ele depois discorda e não a cumpre. Mas o que é preciso dizer aqui, e com isto eu concluo, o que é preciso dizer isto é o seguinte: o país não é governado por diretores-gerais, com todo o respeito que tenho pelos titulares de altos cargos públicos. O Diretor-Geral responde perante a tutela, mas é a tutela que responde perante os cidadãos e que responde politicamente. E o que se passou aqui não releva apenas no âmbito administrativo, mas é um problema político e não é o Diretor-Geral que é responsável político por ele. Peço imensa desculpa, ele terá a responsabilidade que tem, já foi sancionado por isso, foi demitido, não contesto essa demissão. Agora, evidentemente que não é o Diretor-Geral que presta contas ao país quando um processo eleitoral funciona mal e quando há milhares de cidadãos que são privados do seu direito de voto. Isso é um problema político fundamental e o que tem acontecido é que o Sr. Ministro e os seus membros do Governo têm procurado passar, como se costuma dizer, pelos intervalos da chuva sem se molharem,
portanto, um processo destes, quando é evidente que a responsabilidade do que se passou tem que ser assacada fundamentalmente ao Governo, que não tomou as medidas atempadas para resolver um problema que se revelou que veio a ter grande importância e não temos ainda nenhuma garantia até agora da disposição deste Governo de alterar de uma forma decisiva aquilo que está mal para que isto não volte a acontecer. Muito obrigado.